Nós temos como desafio pela frente tratar nessa noite de um tema, como também os demais participantes nas noites anteriores, um tema bastante amplo e complexo, né? Porque me parece que permanentemente ouvimos falar em crises e não poderia ser diferente com o campo da ética, que é, junto com a bioética, o tema que guarda-chuva, digamos assim, dessa noite. É claro que a gente não poderia falar de modo geral, né, de ética e de bioética. Então, por isso, precisamos fazer alguma opção, por efetuar algum corte, e eu fiz o meu a partir de um tema que emergiu em discussões dentro da disciplina de mestrado chamada Tópicos Especiais, onde eu mais alguns doutores e mestrandos em filosofia do nosso programa de pós-graduação em filosofia da UX, discutimos textos de autores que tratam do tema das razões para agir. Então, o que eu me proponho a tratar aqui é simplesmente o que obriga um indivíduo, dentro de uma sociedade razoavelmente justa, a agir moralmente. Vou tentar trazer algumas reflexões, alguns elementos, para pensarmos juntos por que razão eu, você, cada um de nós, deve agir moralmente. Eu parto de um trecho do filósofo Peter Singer, na sua obra Ética Prática, em que ele diz que perguntas como por que razão devo tratar pessoas de grupos étnicos diferentes com base na igualdade, ou por que razão é o aborto justificável, são perguntas feitas no interior da ética. Portanto, elas pressupõem uma determinada perspectiva ética. Já a pergunta por que razão eu devo agir moralmente se situa num outro nível. Não se trata de uma pergunta que se faz no interior da ética, mas de uma questão acerca da ética. Portanto, a gente não está propriamente falando de filosofia moral, aqui eu tomo filosofia moral e ética como sinônimos, mas sim de filosofia da moral, ou seja, de metaética. Então vamos lá. Por que razão eu devo agir moralmente? Essa é uma pergunta a respeito de algo que normalmente é admitido como um ponto de partida. Mas é uma pergunta bastante incômoda, a tal ponto que alguns filósofos acham tão desconcertante que a rejeitam por ser logicamente imprópria, por ser uma tentativa de perguntar algo a que não se pode dar uma resposta apropriada. Por que devo agir moralmente? É uma pergunta a que pode responder adequadamente qualquer pessoa que investigue, que inquira se deve agir apenas em bases que seriam aceitáveis de um ponto de vista universal. Afinal de contas, me parece que é possível agir, e algumas pessoas o fazem, sem pensar senão nos interesses pessoais. A pergunta pede razões para ir além do interesse pessoal na ação e para agir apenas com base em juízos que estamos dispostos a aceitar como universais. Quando, por exemplo, nós precisamos realizar uma escolha, emitir um juízo, tomar uma decisão, nós sempre consideramos o ponto de vista moral. Aquilo que é útil ao indivíduo nem sempre é moral. E isso é o que acontece, por exemplo, na economia, na ciência, na política. De um lado, a gente avalia as vantagens que aquela escolha que temos de fazer poderia trazer. Do outro, temos medo daquilo que nasceria na nossa consciência. Temos medo daqueles possíveis fantasmas interiores que nos perseguiriam. Mas temos que considerar também que o campo moral é o lugar em que se expressa a liberdade subjetiva, onde se pode ver aquilo que o indivíduo busca, quais são os seus valores, pelo que alguém vive,
O que alguém, ou quem alguém busca como sua salvação? Cada um faz literalmente aquilo que quer, no sentido que age no modo que considera correto. Não se pode fazer aquilo que não se quer. Até mesmo agir contra a vontade é, na realidade, um agir por um objetivo. Porque pensa que aquilo que se está fazendo pode trazer frutos. Cada um, portanto, age porque busca o seu bem. Se o realizará, bom, é uma outra história, né? Contudo, para realizarmos a nós mesmos, não podemos prescindir dos outros. Nos outros é que nós encontramos partilha, nós encontramos comunhão, é nos nossos grupos, nas nossas turmas da sociedade, no nosso estado. Ali temos responsabilidades. Se quem está ao nosso lado está mal, é também, do ponto de vista moral, em parte, culpa minha. Se está bem, bom, é melhor eu me alegrar, pois também, de algum modo, contribuí para isso. Sermos pessoas morais é uma escolha, claro, porque há a possibilidade de fazermos coisas fundamentalmente desonestas, injustas, mas, por outro lado, sermos morais é algo inevitável. Tudo aquilo que se faz é em vista do bem e da moral. Sim, eu diria que é inevitável nós sermos morais, cada um em grau diferente. Mas para analisar por que nós devemos agir moralmente, temos de definir o que é agir moralmente. E aqui eu gostaria de me socorrer de três, pelo menos, autores. O primeiro deles, um autor chamado Charles Larmor. Tá? Uma de suas obras, Charles Larmor, diz o seguinte: é ver, ele diz que agir moralmente é ver no bem de uma outra pessoa, pelo simples fato de que é o bem de uma outra pessoa, uma razão para a nossa ação. Mas, dito isso, diz Larmor, ainda não sabemos como deveremos raciocinar em relação àquilo que devemos fazer pelo bem de uma outra pessoa. O ponto de vista moral nos diz somente que o bem de uma outra pessoa é, de per si, uma razão para a nossa ação. De que modo devemos determinar o nosso agir para o bem de outra pessoa é uma outra coisa. Aí, então, nós temos respostas fornecidas pelo consequencialismo, utilitarista, pelo kantismo, etc. Né? Nós temos as teorias éticas. A outra citação que eu acho interessante para definir o que é agir moralmente, eu tomo do professor da Unicamp, Luiz Paulo Rouanet. Ele diz que agir moralmente é uma ação que envolve uma decisão de foro interno. Portanto, moral, ética tem a ver com as motivações internas que eu me dou para agir corretamente. E não externo, como o direito. Portanto, é algo íntima e extremamente pessoal. Por fim, eu queria só rapidamente trazer também a contribuição do Kohlberg, que diz que agir moralmente é seguir certos padrões de conduta estabelecidos pela sociedade, internalizados pelo indivíduo e aceitos por esse de forma autônoma. Portanto, nós podemos ver que Kohlberg prevê três níveis, como nós bem sabemos, né? Um nível pré-convencional, quando se age por coerção externa, as normas de conduta são estabelecidas pela sociedade, nós, ao nascermos, já nos deparamos com elas. Depois, um outro nível convencional,
que é o momento em que a regra é internalizada, e, por fim, o momento pós-convencional, quando se dá uma análise, uma compreensão da regra e a sua aceitação. Ou não, né? Ou não. Fica assim, eu acho, ficam três contribuições, três definições do que é agir moralmente. Eu vou agora, então, para a parte que mais nos interessa, que são as razões do agir moral, né? Por que é que nós agimos moralmente. Antes, porém, deixem-me explicitar uma outra premissa, né? A premissa, ao perguntar pelas razões do agir moral, eu estou, na verdade, pressupondo que há seres no mundo que têm diferentes possibilidades de ação. Se não existissem seres que possam responder ao mundo escolhendo entre possibilidades disponíveis, não haveria razões, né? Isto é, não haveria razões se não existissem seres que podem agir com base em razões. Muito bem, eu acho também útil especificarmos aqui o que entendemos por razões, né? E vou me valer aqui de um outro autor ainda, que diz o seguinte, que razões são de caráter relacional, normativas e reais. Vamos tomar o seguinte exemplo. Suponhamos que fora esteja chovendo e que este fato nos dê uma razão para apanhar um guarda-chuva antes de sairmos de casa. Se dizemos isso, é porque pensamos que o fato físico, que fora esteja chovendo, conta a favor de uma certa ação nossa, pegar um guarda-chuva quando sairmos. Isso é o que nós entendemos normalmente quando dizemos que temos uma razão para pegar um guarda-chuva. Temos uma razão para pegar um guarda-chuva porque um certo fato, um estado de coisas no mundo, o fato de estar chovendo, conta a favor de uma certa possibilidade de ação nossa, a possibilidade de pegar um guarda-chuva. Isso, portanto, indica que as razões são, em primeiro lugar, essencialmente de caráter relacional. Elas consistem na relação constituída pela ligação de certos fatos no mundo, nesse caso, fatos físicos, né, com as nossas possibilidades de ação. Obviamente, às vezes não são tanto fatos físicos no mundo, quanto fatos psicológicos que nos fornecem uma razão para fazer alguma coisa. Se, por exemplo, tu acreditas que fora esteja chovendo, e tu me fazes esse relato, e eu confio em ti, tal fato pode me dar uma razão suficiente para pegar um guarda-chuva, embora eu não tenha visto este fato físico no mundo. Então, um certo fato psicológico relacionado a ti, relativo a ti, pode me dar uma razão para pegar um guarda-chuva. Tu afirmas que está chovendo, és confiável, porque assim me demonstraste, e eu então ajo de acordo com um fato psicológico que tu me apresentas. As razões, portanto, são de caráter relacional e consistem no fato de certos fatos, desculpem a redundância, no mundo físico, ou certos fatos no mundo de caráter físico ou psicológico, contarem a favor de certas possibilidades de nossas ações. Mas, além de serem relacionais, as razões também são normativas. De fato, se eu tenho uma razão para pegar um guarda-chuva, então é verdade que eu deverei pegar um guarda-chuva. O fato de contar a favor da relação é em si mesmo uma relação normativa. Em geral, nós poderíamos traduzir uma frase como Maria tem uma razão para pegar um guarda-chuva pela frase Maria deveria pegar um guarda-chuva. Portanto, as razões não são somente relacionais, porque elas põem em relação um fato no mundo com uma certa possibilidade de ação, mas também normativas, elas indicam o que deve ser feito.
Por fim, além de serem relacionais e normativas, as razões são reais. Nós descobrimos as razões, buscamos quais são as razões para fazer ou para acreditar em alguma coisa. Podemos até nos enganar sobre as razões realmente existentes. Por isso, nós respondemos às razões e assim podemos dizer que são reais. Podemos pensar que temos razões para fazer ou acreditar em alguma coisa, mas também podemos nos enganar. Portanto, eu diria que há uma certa realidade que estamos tentando perceber corretamente. As razões que existem para fazer ou pensar alguma coisa. Eis, portanto, que eu diria as razões são reais, são normativas e são relacionais. Se nós somos, então, levados a buscar as razões, agora que já entendemos o que é agir moralmente e o que são razões, somos levados a buscar as razões para agir moralmente. E eu vou indicar aqui algumas, embora pudessem ser indicadas muitas outras. A primeira delas, porque se eu me perguntar por que eu devo agir moralmente, eu poderia dizer porque Deus está vendo. Porque a moral expressa a vontade de Deus. E aqui, talvez, para especificar melhor, eu devo fazer uma especificação. Porque esta ideia de que a moral vem de Deus, ela pode ser entendida de duas formas diferentes. A primeira no sentido de fazer a moral descender diretamente de um mandamento divino, que o ser humano está em condições de tornar próprio somente enquanto a única espécie da criação guarnecida de razão. Assim, diríamos, uma moral revelada, né? No âmbito religioso, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, especialmente, você tem mandamentos divinos que indicam o que deve e o que não deve ser feito, ditados, entre aspas, diretamente por Deus a um profeta e transcritos para a comunidade. E a outra acepção da moral advinda da vontade de Deus é no sentido de que a moral pela criação divina não seria transmitida diretamente aos seres humanos, mas inscrita na natureza das coisas como leis naturais que somente os homens guarnecidos de razão estão em condições de captar e de se adequarem a ela. Bom, qual é a grande limitação? Bom, talvez a limitação primeira seja de que pressupõe um ato de fé. Eu preciso acreditar numa entidade divina que me indica moralmente o que eu devo fazer. Do ponto de vista filosófico, qual é a dificuldade aí? A dificuldade está no paradoxo, e eu trato isso nas aulas de filosofia do fenômeno religioso, de ter de conciliar a bondade do Criador com a existência de enormes males no mundo, como o Holocausto, como o terremoto de Lisboa, que em 1755 dizimou grande parte da população lisboeta, e assim por diante. Então, pressupõe a existência de uma entidade com vontade boa e que, portanto, temos que resolver esse problema da existência do mal. Então, essa é a primeira razão para agir moralmente, porque Deus está vendo. Outra razão construída ao longo da história, por inúmeros filósofos, é que nós devemos agir moralmente porque somos seres racionais. Assim, nós poderíamos dizer a moralidade advém da peculiar capacidade racional dos animais humanos que os distingue dos demais animais. Faz-se a moral derivar diretamente dessa específica faculdade humana, que é a sua racionalidade. Somente os humanos são dotados dessa racionalidade, e ela lhes permite captar aqueles princípios morais absolutos, universais,
dotados efetivamente de verdade. Quais são as críticas principais apresentadas a esse tipo de argumento? Fala-se na falácia genética, porque, reparem, é uma moralidade que encontra a sua justificação justamente na razão da qual ela deriva, fazendo aí, então, um círculo vicioso, né? A segunda é que ela implicaria quase que exclusivamente no respeito pela dignidade da pessoa humana, enquanto única realidade guarnecida de racionalidade, né? O que não é racional dependeria diretamente da ação humana, enquanto único ser racional. E a terceira crítica, bem formulada e estruturada, sedimentada na história da filosofia, é a chamada falácia naturalista, né? E nos contrapomos àquela lei lógica da diversidade entre ser e dever ser, né? Mesmo admitindo, por absurdo que seja, que nós possamos conhecer como real alguma lei natural do gênero moral, a questão ética fundamental permaneceria sempre aberta no sentido de que nós deveremos continuar nos perguntando se devemos ou não nos guiar por essa lei natural nas nossas ações. Uma terceira razão que nós poderíamos dar como resposta à pergunta por que devemos agir moralmente é a de que, agindo moralmente, eu terei uma vida boa, tá? Uma vida razoavelmente boa. Assim, nós compreenderíamos a moral como uma invenção da razão instrumental em termos de vantagens e cooperação recíproca. Ou seja, a moral seria uma espécie de instituição que a nossa razão instrumental criou para estabelecermos condições para termos uma vida melhor. Então, agir nesse sentido aqui, agir moralmente, significaria perseguir e satisfazer de modo eficiente os meus próprios interesses. A moralidade seria uma invenção humana criada instrumentalmente para favorecer a realização de condições de maior paz e bem-estar para todos. Mas vejam só, eu vou trazer aqui um exemplo, uma reflexão feita por Robert Axelrod, no seu livro A Evolução da Cooperação, que pode ser encontrada na versão, na edição em português, que ilustra como nem sempre acordos realizados pela razão instrumental leva ao melhor. O Axelrod conta que, durante a Segunda Guerra, na guerra de trincheiras, se encontravam frente a frente, de um lado, o exército anglo-francês, e do outro lado, o exército alemão. E aí, então, aconteceu algo muito singular. Após um certo tempo, os soldados dos dois lados deixaram simplesmente de se matar reciprocamente. Tanto os soldados anglo-franceses quanto os alemães, quando atiravam, evitavam voluntariamente matar os soldados da trincheira oposta. Como faziam? Davam a entender aos soldados inimigos que eles poderiam tê-los matado se quisessem, mas de fato não o faziam. E isso aconteceu não porque os soldados se tivessem reunido, conversado, tomado uma decisão comum. Simplesmente acontecia porque ambas as partes tinham imaginado que a sua possibilidade de sobreviver seria muito maior se eles assim agissem. Então, atiravam de modo a demonstrar que poderiam matar se quisessem, mas não atiravam de modo a efetivamente matar, porque senão os outros atirariam para matar também, e as possibilidades de sair daquela terrível situação diminuiriam. O resultado foi o seguinte, o resultado foi que morreram soldados em quantidade, aliás, o resultado foi que não morreram soldados em quantidade suficiente para satisfazer os comandantes, seja do lado anglo-francês, seja do lado alemão.
portanto, os comandantes resolveram mudar a sua estratégia. Novamente, não porque tivessem se reunido, mas simplesmente perguntando-se que estratégia deveriam assumir, fazer, tomar, para elevar o número de mortos a um nível apropriado e condizente com a guerra à qual estavam submetidos. O que fizeram? Começaram a deslocar com certa frequência e arbitrariamente as unidades de uma trincheira para outra, de um modo que os soldados que se encontravam frente a frente não fossem os mesmos do dia anterior nem do dia seguinte. Em outras palavras, os soldados da trincheira inimigo se tornavam estranhos. E visto que se tornavam estranhos, por que não matá-los? Dado que, se não os matar, eles é que me matarão. Assim, rodando constantemente, de modo arbitrário, imprevisível, os soldados de uma trincheira para outra, os comandantes puderam satisfazer as suas exigências. Ora, isso nos ilustra que não importa se há concordância ou não sobre os valores morais básicos. Eu penso que em sociedades plurais como a nossa, espera-se apenas que as pessoas cooperem, nem que seja indiretamente, nem que seja sem estabelecimento de acordo conjunto, como os o fizeram. É verdade que primeiro, para poder cooperar, eu preciso estar intimamente convencido da necessidade de fazê-lo. Nesse sentido é que a gente percebe a anterioridade da moral sobre a política, né? Primeiro nasce a moral, depois a política. Eu diria que não existe uma outra saída, né, para a nossa sociedade plural, democrática, de Estado de Direito, senão cooperar. Desculpa-me aí o Paulo César Nodari, o professor Paulo César e os demais que entendem muito de Kant, e peço desculpa porque eu não sei se de fato procede, mas encontrei numa outra obra uma referência de um exemplo dado por Kant. O Kant teria utilizado a imagem de duas pessoas brigando dentro de uma loja de louças. E teria dito que a única coisa certa é que, terminando a briga, ambos teriam de se reunir no café do outro lado da rua para rachar a conta dos estragos. Isso para dizer que a única solução possível é a conciliação da moral com o direito. Se do ponto de vista genético, se do ponto de vista da origem, a moral é anterior ao direito e à política, do ponto de vista hierárquico, o direito precisa sobrepor-se à moral, embora parta da moral para a elaboração das leis. O direito não pode estar subordinado à moral individual, nem à moral coletiva, mas, ao mesmo tempo, não pode ignorá-la. Porque se não houvesse regras, prevaleceria a lei do mais forte, né? Prevaleceria a vontade dos grupos mais poderosos. E talvez assim, para muitos, não valesse a pena viver, né? Por fim, eu queria trazer uma quarta emoções morais. E eu sei que com isso eu vou introduzir a temática que será abordada pelo meu colega Matheus Mesquita da Silveira. Ora, portanto, por que eu devo agir moralmente? Porque compartilho emoções morais com os outros. Assim, nós teríamos aqui uma moral fundamentada no lado passional e afetivo da natureza humana, muitas vezes identificando a sua base em um sentimento específico ou numa sensibilidade específica. E aí nós temos uma série de autores que tratam especificamente da questão a partir de um sentimento, de outro, e assim por diante. Na raiz da moralidade, nesse caso, nós teríamos uma capacidade sentimental que é específica dos seres humanos.
E esta explicação, a partir dos sentimentos, das emoções, da moralidade, como um fato primário da nossa natureza, implica que a sensibilidade moral não pode ser adquirida por meio de discursos ou raciocínios. Eu diria que não se pode, e isso é perceptível, convencer logicamente, com um raciocínio, alguém a ser cooperativo ou solidário. Né? Nenhuma demonstração teórica de um filósofo tem o poder de fazer um ouvinte desprovido da capacidade moral fundamental reagir empatizando com os sofrimentos de um outro ser. Portanto, põe-se aqui de lado as causas extranaturais ou metafísicas para explicar a origem da moralidade humana. A moralidade aqui é situada no mesmo contexto do mundo ou do universo natural, reconstruído pelas ciências e pela experiência sensível dos seres humanos. E para concluir mesmo, eu diria que a moralidade tem a ver com a capacidade de nós nos vermos na terceira pessoa, a partir de fora, como uma pessoa entre outras. Como é que nós adquirimos essa capacidade? Não sei. Talvez seja inata, talvez seja cultural, talvez seja inerente à razão humana, não sei. Talvez tenha a ver com a cultura e a razão, talvez tenha a ver com cultura, razão e genética, mas talvez mesmo isso nem seja assim tão importante, né? Todos nós temos essa capacidade de nos olhar a partir de fora, e olhando-nos a partir de fora, podemos ver que o bem de uma outra pessoa é importante tanto quanto o nosso próprio bem. Mas isso, porém, não basta, né? Porque eu posso reconhecer que o bem de uma outra pessoa é importante, tanto quanto o meu, do ponto de vista universal, mas isso não decide nada ainda. Porque por que é que eu deveria agir desse ponto de vista, da terceira pessoa, e não do meu? Dado que eu vejo também o ponto de vista do outro. É aqui, então, que entra em jogo a cultura. É nesse sentido que nós somos aculturados à moral, né? O processo cultural consiste em nos ensinar a assumir aquele ponto de vista externo como base para tomar as nossas decisões, de tal modo que nos interessemos pelo bem do outro, tanto quanto pelo nosso próprio. Eu acho que do ponto de vista moral, aliás, eu acho que o ponto de vista moral tem as suas raízes na própria natureza da razão, mas também no hábito, na cultura. Tentem convencer racionalmente alguém a assumir o ponto de vista moral, dizendo-lhe simplesmente: você é um ser racional e pode adotar a perspectiva da terceira pessoa para julgar a si mesmo. Pode ver, do ponto de vista universal, que você não é mais importante do que qualquer outra pessoa. Talvez até consiga, né? Mas que ele assim haja já é outra coisa. Por que é que ele deveria tomar as suas decisões a partir do ponto de vista do outro? Certamente as tomará do seu ponto de vista, que é aquele dos seus próprios interesses. É aqui que deve intervir a cultura. Graças a ela, é que nós somos educados para embasar as nossas decisões na perspectiva da terceira pessoa. Portanto, a resposta à pergunta por que devo agir moralmente, posta em termos de se em geral eu devo aderir à moral e não a uma obrigação moral específica, não é um argumento que possa nos convencer a reconhecer a moral de algum ponto de vista externo a ela. Tudo o que nós podemos fazer é simplesmente ver as razões que a própria moral nos dá. Tudo o que nós devemos fazer é ver e reconhecer as razões que o bem de uma outra pessoa nos dá, em e por si mesmo, só porque é o bem de uma outra pessoa. Era essa minha contribuição. Espero ter sido suficientemente claro, senão depois temos a oportunidade também de